Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo um vídeo numa visão um pouco diferente. Na verdade, eu tô na minha casa e eu tô, entre aspas, com um tempo de folga, porque hoje é minha folga no serviço de escala de segurança. Porém, como um bom e belo adulto, nós está lavando louça. Então, estamos fazendo coisas de adulto. E para não perder muito tempo, que é uma coisa que eu levo muito a sério, é não perder tempo, eu decidi gravar um videozinho fazendo uma nova enquetezinha, um novo estilo de vídeo meu. Quando eu for lavar a louça, quando eu for fazer uma coisa assim, que seria fazendo serviços e trocando uma ideia com vocês, né? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter tempo suficiente para continuar gravando e falando com vocês. Porque quem me conhece no particular, quem é próximo a mim, sabe que eu tenho uma agenda muito agitada, graças ao bom Deus. Eu faço muitas atividades durante a semana, tanto envolvendo academia, luta, música, maçonaria e muitas outras coisas. Então a minha agenda é um pouco lotada, graças ao bom Deus que eu falei. Então esse primeiro vídeo, trocar uma ideia com vocês, passar um pouco as atualizações do que está acontecendo na minha vida ultimamente. Então, primeiramente, trabalhando como sempre, né? Vamos completar já 1 ano e meio que eu tô na ativa de volta de segurança, porque eu tinha parado e voltei quando eu me mudei a atuar como segurança. E graças ao bom Deus eu tô firme no serviço. Um serviço que me mantém estável, questão financeira, questão de comprometimento. E o trabalho em si me ajuda muito, porque eu trabalho de segurança, mas atualmente eu estou trabalhando em portaria. Então uma coisa que mudou minha vida muito em questão de tempo, em questão de aproveitamento em si do tempo, porque trabalhar e ter tempo é uma coisa muito difícil. E eu no meu trabalho eu consigo ter tempo, porque como eu tô numa guarita, na portaria, ela me abre muito tempo para mim poder estudar, para mim ver minhas coisas, me estabelecer, me organizar, conseguir entrar em contato em outras coisas de serviço. Então, no serviço eu consigo conversar, eu consigo fazer orçamento de trabalho, consigo ver coisas para mim organizar minhas pinturas, e todos esses quesitos que são mais administrativos, digamos assim. Então, lá a gente se estrutura, ou eu me estruturo, para depois simplesmente nos outros dias agir. E é como hoje no caso, hoje é sábado. Eu ia agora pintar academia com meu mestre, porém como choveu muito, essa noite teve uma chuva muito forte, ele acabou cancelando e também a gente não conseguiu pegar todas as tintas para fazer a pintura, porque até uma das informações que ia passar nesse vídeo vai ter informações novas ou conteúdo novo em referência à pintura, porque eu vou fazer 2 projetos de pintura em parede, lá no CT, no caso a do Nica, no caso, academia do meu mestre, e espaço onde eu dei aula por muito tempo e estou voltando a dar aula lá. E também vou ajudar, vou fazer uma pintura lá pro meu mano Misael, ou conhecido na capoeira como Professor Meia-Noite. Então, no espaço dele, que é até inclusive aqui perto de casa, no Cajuru, ele tá com um projeto novo de capoeira. Tá bem no começo, mas já tem forma, porque o Meia-Noite, assim como os graduados do meu mestre, são pessoas bem competentes. Ele começou a, como a gente fala, sair do ninho. Então ele tá com o seu projeto, da aula e tudo mais. E a gente vai fazer uma pintura lá também. E são coisas que, graças ao bom Deus, eu tô voltando a fazer, porque quem me conhece sabe que eu faço pintura desde que eu me entendo por gente. Quadro, retrato, pintura na parede, é uma coisa que eu amo de paixão. E é um dom que o Criador me deu, um dos dons que Deus me deu, e eu tenho que tirar proveito disso, entre aspas. E quando eu falo tirar proveito, não é ser uma pessoa que é gananciosa e tudo mais, mas não devo deixar essa chama apagar. Porque muito tempo da minha vida, essa chama se apagou por detrimento de outras pessoas. Teve até épocas que, quando eu era mais novo, eu não tinha tanta maturidade emocional e tudo mais. Eu passei por muitos incidentes que me desanimaram de fazer pintura, de trabalhar com arte, porque eu fiz encomendas onde a pessoa me esculachou, me humilhou, falou que o meu serviço era uma bosta. Perdão até o termo da palavra, mas foi o que foi me dito. Que eu era um péssimo pintor, que eu devia rever meu profissionalismo, que eu não era tão qualificado assim. E ó, que eu nunca gostei de cobrar caro, eu sempre cobrei valores baixos ou simbólicos só para fazer minha arte, porque
Até meu tio avô Manolo, ele é pintor também conhecido. Ele conversou comigo e ele falou que eu devia me valorizar mais nesse aspecto, porque eu contei quanto eu cobrava por uma obra de arte. E ele pegou e falou: tá dando de graça a arte? Daí eu falei: por quê? Ele falou: pô, isso é muito barato. Aí ele conversando comigo essas questões, eu parei, analisei e falei: realmente tem razão. Em questão de esforço, tempo, conhecimento, técnica, nome também, querendo ou não, nessa questão de artes e tudo mais, onde eu morava eu tinha um pouco de nome, porque todo mundo me conhecia por isso. Então é uma coisa que se deve ser valor, deve ter valor. E se você botar para calcular, sai um pouquinho mais em conta, digamos, vai ter um pouco mais de lucro. Só que eu sempre gostei de fazer porque eu gosto, porque eu amo pintar, eu amo fazer arte. Na verdade, uma coisa que eu falo até brincando, que eu tenho o dom divino, que é o dom da criação. Então eu amo criar coisas, eu amo construir, eu amo fazer. Desde montar uma rede social, montar um perfil, gravar um vídeo, dar uma aula, ensinar, fazer acontecer. Fazer uma escultura, fazer um retrato, fazer um quadro. Então eu digo, entre aspas, que Deus me concedeu o dom da criação. E isso é uma coisa magnífica, no meu ponto de vista. E é isso, gente. Fazendo as pinturas, trabalhando direto em obra. Então, esse mês, hoje é dia 15, se eu não me engano, 15 ou 16. Eu já fiz um monte de serviço de construção. Tava trabalhando com o Diego até esses dias. Eu tô lá na panificadora de novo fazendo serviço, construindo um piso novo, que até eu tô divulgando no meu Instagram. Eu gosto de fazer isso, até uma coisa que até eu falo para as pessoas, que muita gente acha que eu sou arrogante e vaidoso, mas quem me conhece de verdade sabe que não é isso. Eu publico muita coisa na rede social porque eu gosto de divulgar os meus serviços e também porque eu faço de paixão, então eu gosto de mostrar para as pessoas. É uma coisa diferente de egocentrismo e paixão, só que é uma faca de dois gumes. Então você tem que rever sempre se você está postando por ego ou simplesmente porque tem que postar. Que nem eu, tô fazendo piso. Então, mesmo não estando completo, eu fui lá e divulguei. Mas por questões de divulgação de trabalho. Porque eu sei que isso vira um efeito dominó, que se eu divulgo para um, que divulga para outro, que divulga para outro, e assim vai, vira um efeito dominó. Tanto que as pinturas que eu estou fazendo na academia agora surgiram disso. Por quê? Eu tinha feito uma pintura numa parede, não lembro aonde. Aí minha mãe de santo pediu para mim fazer no barracão. Eu fiz. Com isso, fiz mais umas. Aí meu mestre viu, pediu para mim fazer na academia. Fiz na academia. Agora, meia-noite pediu para mim fazer porque ele viu do meu mestre. E vai virando um efeito dominó. E, graças ao bom Deus, vai tendo serviço para mim. Serviço em obra, serviço em pintura. Também eu tenho umas encomendas de artes que eu tenho que fazer. Retratos, quadros. Então, eu tô com 4 ou 5 encomendas que estão até paradas aí porque eu tô sem tempo para fazer. E quem é artista sabe, se você faz a coisa obrigado, não sai bom. Você tem que fazer com tempo, com dedicação. Você tem que passar o sentimento para a arte. É até um pouco engraçado falar esse conceito sentimental, ainda mais eu que sou uma pessoa meio bruta, mas essa é a realidade. Se você faz uma arte por obrigação, ela nunca fica boa. Ou pelo menos você não consegue passar aquilo que você queria transmitir. Pelo menos comigo é assim. Então, para mim fazer uma obra de arte eu tenho que estar inspirado, eu tenho que estar naquele momento que eu tô com a vibe para fazer. E isso é uma coisa que o mundo de hoje não permite muito a gente. Ah, quando der eu vou fazer, quando eu tiver inspirado. Porque é uma coisa que até eu me cobro muito, porque eu, querendo ou não, fui doutrinado pelo sistema do mundo. Então é tudo para ontem, tudo fazer, não pode perder tempo, ir embora, e senão vai se atrasar, isso e aquilo. Tanto que... Derrubei o bagulho, deixa eu pegar aqui. Tanto que eu sou muito assim até com a minha esposa. Eu sou uma pessoa muito, não vou dizer controlador, mas eu sou muito sistemático. Então não, tem que fazer isso tal horário, tem que fazer isso tal horário, tem que fazer aquilo, e não sei o que, e vai, e volta. E, e horário que nem... Se eu sou muito sistemático. Se eu não boto para carregar a bateria da minha moto, já sai de programação, entendeu? Digamos assim, um exemplo. Então, horário X eu tenho que carregar a moto, horário Y eu tenho que fazer aquilo, horário Y eu tenho que fazer aquilo. E vai e volta, senão se você deixar uma coisinha para depois, já desanda toda a tua rotina. E infelizmente o mundo de hoje é assim. Se você deixa de fazer uma coisa ou enrola para fazer para depois, vira um efeito dominó
E isso prejudica no teu trabalho, isso prejudica na tua vida pessoal, na tua vida financeira. Então é uma coisa que quem é adulto entende muito bem, só que às vezes não consegue expressar ou não consegue enxergar isso. E eu, graças ao bom Criador, tenho um pouco mais de ciência nesse ponto, por isso que eu sou muito chato. Então eu sei que se eu deixar para depois, eu posso perder dinheiro, e eu posso me atrasar, me comprometer, ou às vezes que nem, vou fazer uma pintura em tal lugar. E não fui no dia que eu marquei. Isso já mancha até minha imagem. Não que eu me importe muito com isso, mas eu sei a consequência que isso gera. Porque se eu dei minha palavra que eu vou fazer uma coisa e eu não fiz, isso vira um efeito dominó brusco que no decorrer dos dias vai piorando. Então você vira uma pessoa sem palavra, você vira uma pessoa sem caráter, vira um tratante. E isso para quem trabalha e para quem busca crescer na vida, não se trata apenas da sua imagem, se trata apenas do que você passa por si mesmo. Então, o que vão falar de mim bem ou mal, porque em qualquer lugar vão falar bem ou mal de você, mas é aquilo que você realmente mostra que você é. Você é comprometido, você é responsável, você tem palavra, que é uma coisa que pra mim é muito importante e infelizmente nos dias de hoje se perde muito. As pessoas não têm palavra, as pessoas combinam e não fazem, as pessoas eu vou fazer tal coisa. E eu, quando eu tô falando até esses exemplos, eu falo pra mim mesmo, porque muitas das vezes, por incidentes da vida, rotina, correria, você combina fazer uma coisa e você não consegue fazer. Você, eu vou ir pra tal lugar. E eu vou até dar um exemplo muito particular meu, que é até um desabafo até agora nesse ponto aí, porque eu me comprometi a estar mais presente na minha religião. Só que pela rotina intensa que eu tenho, sempre trabalhando, escala, e nos meus dias de folga eu tô fazendo outra coisa para render um pouco mais, né, ter uma renda extra, eu fico quase todos os dias trabalhando, quase todos os dias estudando, e o tempo que eu devia estar me dedicando para minha religião, eu acabo faltando. Então, eu sei que da minha parte eu também tô errado nisso. E é até engraçado que essas lições a gente vivendo e é legal como a gente conversa, fazer uma conversa e montar, a gente começa a analisar essas coisas na própria fala nossa e também lições de vida que a gente pode levar para si mesmo e para os demais. Porque, que nem eu falo, eu sou um ser humano, eu também erro, também tenho qualidades, tenho defeitos. E o importante disso na nossa vida é a gente reconhecer e melhorar. E por isso que eu falo, ter palavra é uma coisa muito importante. Então, eu prometi que eu tô com tal pessoa, então eu tô com a pessoa. Eu prometi que eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Eu prometi que eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E muitas vezes, na verdade quase sempre, não se trata até dos outros, se trata sobre si mesmo. E é uma coisa engraçada porque se a gente fala para as pessoas que não conseguem ter maturidade para pensar nisso, acha que você é uma pessoa arrogante, egocêntrica, mas não. Um dos fundamentos primordiais de qualquer conceito iniciático ou conceito de autodesenvolvimento na vida, na sociedade, é primeiro se autolapidar para depois você lapidar o próximo. Porque como eu vou ser uma pedra, vou falar um conceito meio iniciático, como eu vou ser uma pedra toda quebrada, toda torta e vou querer cobrar nivelamento dos outros? Se eu sou uma pessoa descomprometida com horário, descomprometida com palavras, com respeito, com lealdade, como eu posso cobrar isso de alguém? Entende? E que nem eu falei, engraçada a conversa que eu tô tendo com vocês, que eu cheguei nesse ponto. Então, vamos analisando, vamos pensando, e a gente começa a ver até o quão falho às vezes a gente é e a gente não percebe. E isso complementa muito com, digamos, a justiça de Deus, ou o conceito do que é certo e errado na vida. Por quê? Muitas das vezes as pessoas reclamam que a vida não dá certo, que não prospera, e isso e aquilo. Só que quando você começa a ver na essência, na raiz dessas coisas, você vê que muitos dos erros que você comete ou das coisas que acontecem na tua vida é unicamente, exclusivamente culpa tua. Eu não tenho um emprego melhor. Estude, se forme, faça uma coisa que você gosta. O meu chefe não me valoriza. Mas será que você está realmente se dedicando de verdade ou você pensa que está sendo o melhor? E uma coisa que é muito engraçada que eu falo para as pessoas, que as pessoas muitas vezes acham que está dando o seu 100%. Mas eu estou fazendo, eu estou dando o meu máximo. Só que quando você vê, você não chegou nem na metade do teu 100%. Aí, e que nem eu sou uma pessoa que eu me cobro demais e cobro os que estão à minha volta. E eu, por experiência própria, principalmente pelo quesito do alto rendimento, de treinamento, resistência, questão mental, a gente tem uma certa ciência de que
que a gente acha que está fazendo o máximo, na verdade é o mínimo. E até eu aprendi muito isso com David Goggins, com Jocko Willink, com muitos militares também que tiveram participação ativa na minha vida. E a gente aprende isso. A gente vê que quando você acha que está no sufoco, o teu cérebro te sabota. Você começa a se auto-sabotar para não passar aquele estresse. É um quesito fator instintivo de sobrevivência. Então, se você começa a ficar cansado, com sono, exausto, o teu corpo vai querer o quê? Que você descanse, que você coma, que você durma. E até um fator muito difícil que eu falo nas minhas experiências próprias, principalmente preparação. Teu corpo fadigado, exausto ao extremo. Você passando fome, passando frio, porque quando você começa a secar, você passa mais frio porque você tem menos camada de gordura corporal. Aí eu tinha que acordar às 4 horas da manhã para fazer cardio na rua, sozinho. Nossa, era uma luta. E eu falo, não vou dizer que era fácil, porque sempre é difícil, mas tudo se trata do quesito mental que você tem e do propósito, que nem eu na época, eu queria competir, então esse era o meu propósito primordial para aquela situação. Então eu vencia o frio, vencia o estresse, vencia o sono, vencia o cansaço. Hoje em dia é um pouco mais diferente a minha situação, porque os meus princípios são mais diferentes, os meus objetivos são outros, a minha situação real é diferente, porque até eu falo para as pessoas, principalmente para meus alunos, que eu gosto de falar essas coisas. Naquela época que eu era atleta e que eu vou falar a real, eu era solteiro, eu não tinha minha própria casa, que nem eu moro aqui com a minha esposa, então eu morava com meus pais, então a situação é totalmente diferente. E não tem como você botar na balança a vida que você tinha e as coisas que você fazia com a situação de agora. Tem muita gente que vai falar que isso é desculpa, é desculpa. Só que conforme você vai vivendo e vai amadurecendo certas coisas, você vê o que realmente é prioridade e o que não é. E que nem eu falo pra todo mundo, eu amo esporte, eu amo treinar, amo fisiculturismo, amo artes marciais, só que eu sei que tem coisas que em certos momentos não são prioridades, que nem o meu físico. Eu não tô com um corpo tão feio, mas também não tá num alto rendimento. Só que eu não vou ficar me sabotando mentalmente, que é uma coisa que acontece muito com quem é atleta, ou quem viveu com essa vida, que você fica se auto-sabotando, porque você chegou num nível extremo e você acha que tem que viver pro resto da vida assim, e não é assim que as coisas funcionam. Então, várias vezes você vai se olhar no espelho, você vai se sentir mal, várias vezes você vai querer fazer um exercício e não sai a mesma coisa e você vai se cobrar. E eu vou dar um exemplo meu. Pô, eu sou faixa preta. Eu tenho problemas de flexibilidade e como eu vivo uma rotina hoje diferente, eu não tenho tempo para me alongar, não tenho tempo para me aquecer. Eu tô sobrepeso porque desde que eu mudei de casa e tudo mais, e meu estilo de vida mudou, eu aumentei 30 quilos. Então, são coisas que no seu quesito mental vai te interferir muito. Então, se você não tem mentalidade para essas coisas, você cai, você quebra. Então, tudo é questão de como você lida com as coisas, como você interpreta, a sua maturidade para aturar certas coisas, ou abrir mão de outras por momentos, ou para sempre. Então, gente, é muito louco quando a gente para pensar tudo nisso. E que nem, ó, eu tô fazendo uma conversa boba, tô lavando louça e desabafando com a tela do meu celular para passar conhecimento para vocês. E vocês veem como que uma coisa sempre se interliga na outra. E é uma coisa que eu falo até que é muito mágica. E até bem iniciático, você para pra pensar assim. Porque todos esses ensinamentos que eu tô passando para vocês são formas diferentes de se aprender a mesma coisa. Então é bem bacana. Eu aprendi muitas dessas coisas em vida, em questões de academia, militarismo, autoresistência, motivação, superação. E são coisas que a gente aprende que a gente tem que passar para frente. E eu pelo menos penso assim, tudo que eu aprendo, eu quero ensinar as pessoas da melhor maneira possível, porque até um caso que eu sempre falo da minha esposa. A pessoa que eu mais pego no pé na vida é minha mulher. Por quê? Uma que se eu não pegasse no pé é porque eu não confiava nela e não acreditasse nela. E se ela é uma pessoa importante para mim, eu sempre vou exigir o melhor dela e o melhor de mim. Então, nas escolhas, nas atitudes, eu posso errar às vezes, porque às vezes o que eu acho que é melhor para ela não é melhor para ela e também não é melhor para mim. Mas na visão atual que eu tenho, nas coisas que eu sei, que eu aprendi, eu sempre vou exigir o máximo de comprometimento, respeito, disciplina, essas questões que são primordiais para o autodesenvolvimento do ser. Então,
Se eu vejo uma coisa que aconteceu de errado, tanto com ela e comigo, eu reconheço, eu dou o pé atrás, eu falo, não, eu errei, eu renuncio se for preciso algumas coisas. Ah, bom, desculpa, eu olhei pro lado, o gato pulou aqui dentro. Já vou lá pegar ele. Ó, um gato, um passarinho. Viu? Minha casa é um zoológico. Mas é isso, pessoal. Então, muitas coisas que a gente para e analisa no dia a dia é o que vai fazer diferença para você e depois para a sociedade. E vocês viram como eu falei de novo, um assunto vai ligando no outro. Eu comecei dando informações sobre minha rotina, do que eu estava fazendo no dia a dia de trabalho. Entrei em questões de motivação, autodesenvolvimento e também contei uma história um pouco sobre as coisas que eu fiz na vida. E sempre é assim. Conhecimento, vivência, experiência, aprendizado. Reconhecer também, que nem eu falo para as pessoas hoje em dia. Mesmo o Luiz sendo uma pessoa que tem estudo, o Luiz é uma pessoa que se dedica muito, eu reconheço que eu também não sei nada. E até é engraçado pensar assim, só que faz todo sentido, que até aquela frase clássica, só sei que nada sei. Esses dias eu tava limpando minha casa aqui, o quarto meu, exclusivo, e eu vi todos os livros que eu já li, porque eu tenho duas bibliotecas. Eu tenho a biblioteca de livros que eu li e tenho a de livros que eu não li, que é separado, porque na minha cabeça funciona assim. Então eu divido para ter noção do que eu fiz e o que eu não fiz na vida. E eu li mais de 600 livros, já passei dessa média de 600 livros. E cara, quando eu olhava até eu ficava boquiaberto, porque eu nunca imaginei que eu ia ler essa quantidade de livros na minha vida, tendo 25 anos. E só que ao mesmo tempo eu vi que eu não entendi, que eu não é nem que eu não entendi, mas que eu não sei nada, porque muito conteúdo, coisa que eu vi, estudei tanto por formações, pela internet, pessoalmente também, tanto de ordens iniciáticas, de treino, de estudos, e a gente vê que a gente nunca vai saber tudo, que a gente não sabe nada. Esses dias, na verdade ontem, eu estava estudando sobre a via cardíaca, que é questões iniciáticas, estava estudando sobre fundamentos históricos, influências de ordens iniciáticas umas com as outras, coisas que eu estudei há 6 anos atrás, e quando eu vi, nem eu lembrava que eu tinha estudado isso, eu falei, caraca, e sempre você vai perceber uma coisa nova, você vai entender uma coisa diferente, dependendo da situação que você vive e da mentalidade que você tem na época. E um exemplo bem bacana disso que eu falo por experiência própria minha, é o estudo do tarô, que eu tive na minha vida, e o estudo do hermetismo, porque o hermetismo é uma das coisas que eu tenho paixão e que eu estudei há 6 anos atrás, que eu li a primeira vez até o Caibalho, que eu tenho o Caibalho aqui em casa. Faz 6 anos que eu fiz a primeira vez a leitura do livro. E esses dias estudando de novo, eu vi coisas que na época eu não tinha compreendido. E é engraçado porque até não lembro qual que é o nome da professora da Nova Acrópole, que inclusive é uma pessoa incrível, que tem uns vídeos na internet aí dela dando aula e palestras, ela explicou essa questão de você ler um livro mais de uma vez, porque quando você lê uma vez o livro, tem coisas que muitas vezes você nem viu ou não compreendia no momento. Aí quando você lê o livro de novo, você fala, pera, mas isso estava aqui? Não tinha reparado nisso. E é muito engraçado porque as experiências de vida, as vivências que você tem, vão fazendo você conseguir perceber coisas ou não. E eu tenho 2 exemplos disso sobre livros, que eu uma vez li o livro e depois li de novo. E pelo conhecimento que eu tinha na época, depois eu vi e comecei a entender certas coisas por questões de palavras, que nem tem um exemplo muito bacana que eu falo para as pessoas da Divina Comédia, o livro de Dante. Eu li a Divina Comédia e no meio das referências do livro tinha um outro livro chamado Decameron, que é um livro lá também da Itália, na época da Idade Média. E nesse livro ele fala sobre questões da peste negra e por aí vai. E esse livro eu tenho aqui em casa, só que eu não tinha lido ele ainda. E depois que eu comecei a ler o livro e eu li de volta a Divina Comédia, eu vi e falei, ah, faz sentido isso, faz sentido aquilo. Então é uma coisa muito engraçada, conforme o seu conhecimento que você tem, vai fazer diferença a tua mentalidade de uma coisa que você tem ou que você acha que conhece. Então é muito bacana. Terminei de lavar a louça aqui, só que eu vou terminar o papinho com vocês antes de desligar. E isso é muito bacana que tanto nos conhecimentos que a gente tem, nos estudos, vai chover, ó, tá chovendo já. Tanto nos estudos que você tem, que você vai vendo que conforme você vai se desenvolvendo, vai aparecendo mais coisas, você vai enxergando na verdade, o seu véu vai se expandindo. E outra coisa que eu, na infância eu percebi isso, e é até engraçado que eu vi que é uma questão em pensamento iniciático, sobre a música.
Porque eu sempre tive essa mania de ser meio obsessivo com as coisas que eu gosto, então eu sempre quis decorar, decorar, decorar. Não decorar, mas tipo, absorver o máximo possível, porque tem uma diferença de você saber e decorar. E eu ouvia a música 1 milhão de vezes seguida, parecia que era até enjoar, ou decorar todos os pontos, batidas, toques, e é uma coisa muito complexa, porque quando você começa a ouvir uma música, vou dar um exemplo, você ouve um rap, você primeiro só consegue prestar atenção no que o cara tá falando, aí depois você começa a ouvir a música de novo, aí você vê a batida, aí quando você vai decorando, você consegue ouvir que tem outros toques no meio dessa batida, então é uma coisa muito louca. Desculpa estar olhando pro lado aqui, as coisas estão mexendo aqui, aqui em casa do nada. É, loucuras. Mas daí você começa a perceber isso. Você vai ouvindo a música, aí você começa a perceber certos pontos que você não tinha reparado antes. Na batida, no toque, nas melodias, nos tons, e é uma coisa muito louca. Faça essa experiência para vocês aí um dia em casa. Pegue uma música, escute ela uma vez. Aí depois pega e escute ela de novo. Aí você vai percebendo que você ouve o som do baixo, o som da bateria, o som da guitarra, as pessoas cantando e o complemento geral depois, que é uma coisa muito bacana. Então é uma das visões que eu quero passar para vocês hoje. E também finalizar um pouco esse vídeo da conversa, lavando a louça com vocês, que deu 26 minutos de vídeo, e agora o tempo vai acabar, então vou esperar essa chuva passar e continuar meu dia. Agradeço a todo mundo que tem me acompanhado aí nesses vídeos, e no próximo vídeo, que eu vou fazer mais um, eu vou falar um pouco sobre meus livros e sobre esses assuntos em si, tá bom? Tamo junto!